Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um ponto de coincidência que me pareceu encontrar entre a perspectiva dramática no cotidiano e a santidade no cotidiano. Essa perspectiva dramática que se revela sobretudo no potencial da literatura católica, em especial do romance católico, como eu venho comentando com vocês, e relacionando com um ponto específico de Caminho, de São José Maria Escrivá, não é? Que me pareceu um ponto em que nós que lemos literatura católica, que estamos interessados pela literatura católica e também os escritores, os romancistas da literatura católica podem prestar atenção. Esse ponto está no capítulo Pequenas Coisas de Caminho e é o ponto 826. Me parece que esse ponto, que eu já vou ler em seguida, revela bastante do potencial do cotidiano, esse potencial dramático que o cotidiano tem, em como as ações repetidas, não é, da vida cotidiana, elas podem ser significativas num sentido em que vou explicar no decorrer do vídeo, tá bom? Eu vou começar lendo, então, o ponto 826 de Caminho. E de São José Maria Escrivá: tudo aquilo em que intervimos os pobrezinhos dos homens, mesmo a santidade, é um tecido de pequenas insignificâncias que, conforme a intenção com que se fazem, podem formar uma tapeçaria esplêndida de heroísmo ou de baixeza, de virtudes ou de pecados. As gestas relatam sempre aventuras gigantescas, mas misturadas com pormenores caseiros do herói. Oxalá tenhas sempre em muito apreço a linha reta, as coisas pequenas. E essas pequenas insignificâncias, elas estruturam tanto a personalidade quanto a biografia ao longo do tempo. Ou seja, elas compõem também, elas ajudam a compor a narrativa de quem nós somos. Porque a solidez ou a unidade biográfica que nós buscamos, que é uma unidade de vida, ela vem com o tempo, com um conjunto de ações que nós repetimos ao longo da vida, não é? Com a realização dos nossos compromissos, que uma vez firmados, nós tentamos seguir. É daí que vem a unidade de vida e a unidade biográfica da nossa narrativa, que poderemos dizer depois de um tempo: olha, eu consegui realizar isso aqui, ou eu não consegui realizar. Porque não basta a decisão, mas é preciso a ação. Tendo em vista a decisão como princípio e como fim, ou seja, tal como o fim vem primeiro na intenção, como objetivo, eu estou preocupado aqui com o trajeto que nós vamos seguir. Porque é o trajeto que vai revelar esse fim. Nós podemos nos perder ou nos sacrificar nas insignificâncias. E como é que a gente se perde? Quando a gente firma um compromisso, por exemplo, e as nossas ações não condizem com esse compromisso firmado, é um compromisso da boca para fora. Então a gente se perde. Aí um desperdício. Um desperdício. E a narrativa vem nesse sentido. A narrativa que acompanha, ela mostra esse desperdício, esse descompasso, porque, bom, se no meu compromisso eu disse que ia para cá e com as minhas ações eu vou para cá, tem um elemento aí triste, trágico, de perdição, de perder alguma coisa. Né? E por outro lado, é nessas insignificâncias também que nós podemos nos sacrificar. Que nós podemos nos sacrificar para firmarmos aquele compromisso. As coisas pequenas para São José Maria Escrivá têm potencial de santidade, não é? Como ele disse em Forja, eu acho que no ponto 680, se eu não estou ficando maluco. Mas ele diz assim em Forja aqui, no capítulo sobre o trabalho, que quando Cristo encarnou, ele santificou todas as coisas, por menores que sejam, né? Todas as coisas da nossa vida cotidiana. Vejam como isso é interessante, porque isso dá
Para nós católicos, então, isso revela para nós o potencial de santidade que todas as pequenas ações têm, que toda a nossa vida tem. E bom, se toda a nossa vida tem esse potencial de santidade, significa que todas essas coisas pequenas também têm um potencial de dramaticidade que nós precisamos encontrar, que nós precisamos reconhecer nelas. Vejam, então elas têm um sentido. A partir do momento, isso dá uma gravidade para tudo, a partir do momento que nós escolhemos fazer algo, abdicar de algo, por menor que seja, já existe aí um pequeno drama, e já existe um sentido nessas coisas. Percebam como a vida é, na expressão do Rubén Darío, a vida é doce e séria. As pequenas coisas, portanto, reverberam na eternidade. Esse é o sentido que São José Maria Escrivá quer nos trazer. E é preciso saber contá-las. No caso do artista, especificamente, nós precisamos, isso é do modo geral, e aí vem a relação com a santidade no cotidiano, com o chamado universal à santidade, esse reconhecimento, ele de fato está ao alcance de todos, isso é possível para todo mundo, faz parte dessa vocação universal à santidade. E, no entanto, a gente tem dificuldade com isso. O artista, por outro lado, é aquele que consegue comunicar a história que ele quer contar, eu estou falando do escritor, claro, o artista-escritor, de uma forma universal, que ela pode ser apropriada pelas outras pessoas. A ideia é justamente que ela seja universal para que seja comunicada a todas as pessoas. E, portanto, eu posso fazer minha aquela forma. Eu que não sou artista, posso fazê-la minha. Se eu encontro esse potencial dramático do cotidiano numa forma, num modo de enxergar, que é a obra de arte, que é o romance, eu vou aprender a olhar para o cotidiano de outra forma. A minha visão vai se aguçar. Portanto, percebam aqui a relação entre essa dramaticidade e o potencial de santidade do cotidiano. Primeiro eu preciso aprender a olhar para as coisas desse modo dramático. Não porque eu estou impondo esse sentido, porque eu estou projetando o sentido dramático, senão porque ele já está no cotidiano. Mas é muito difícil que eu o perceba. Não me é natural ou espontâneo. A gente até poderia entrar nas causas disso, né? Talvez caiba um outro vídeo, porque não é natural, porque não é espontâneo a gente fazer isso. Nós temos uma série de distrações, não é? Até mesmo um pensamento ansioso, em que a gente está sempre se projetando, enquanto faz uma coisa, está se projetando na próxima que vai fazer. Não está inteiro naquela coisa, não está inteiro na atividade presente. Isso faz com que a nossa visão desse potencial dramático, do sentido daquilo que nós estamos realizando naquele momento, se perca para nós. E precisamos voltar, precisamos recuperar isso. E numa obra de arte literária, o artista seleciona algumas experiências, alguns acontecimentos, algumas descrições, para que elas sejam capitais e centrais na revelação dos seus personagens, na maneira de contar aquela história. Se são ações cotidianas, como é muito comum que nós encontremos nos romances, nós conseguimos ver esse potencial e, nesse sentido, a beleza do cotidiano. Beleza não apenas no seu aspecto positivo, ou seja, agradável, mas beleza aqui como sinônimo desse potencial dramático que é atualizado na obra de arte. Vou explicar. Isso tem a ver com o Ariano Suassuna dizendo que a arte do belo também é a arte do feio. Então a gente consegue, nesse sentido de beleza artística aqui, o sentido de beleza é revelar o potencial dramático do cotidiano, certo? Mas como a gente viu, nós podemos nos perder ou nos sacrificar no cotidiano. Então uma obra de arte literária
pode nos trazer a narrativa de alguém que se perdeu no cotidiano. E eis aí a beleza de nos mostrar essa narrativa inteira, completa, para que a gente se compadeça também do personagem, para que o efeito seja o compadecimento do personagem, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver como ele se perdeu pelas suas escolhas e como isso é possível também para nós. Ter em muito apreço as pequenas coisas abre a nossa atenção para o sentido delas. Como artista, queremos ver beleza. Nós queremos perceber essa beleza que inclui a ordem das coisas. E essa beleza que, por sua vez, revela esse potencial, revela esses resquícios de eternidade que as coisas nos estão mostrando e que nós precisamos de um pouquinho mais de atenção para perceber nelas. As experiências centrais e radicais contadas por um artista, por um romancista, têm como intuito revelar esse sentido de eternidade. Portanto, vincular aqui dramaticidade e santidade, para mim, é uma maneira de conseguir enxergar o sentido de que São José Maria Escrivá fala. Na literatura, forma e conteúdo são uma só coisa, ou seja, tal como o ser humano é corpo e espírito, é um composto, a obra de arte também é um composto de forma e matéria. A gente não pode separar forma e conteúdo, forma e matéria. As duas coisas nos dão essa unidade. A obra de arte já é forma e matéria junta também. O sentido que buscamos, portanto, na nossa vida cotidiana já está no acontecimento. Tal como o sentido que nós encontramos numa obra de arte está no acontecimento, está no equilíbrio entre dramaticidade e narrativa. É por isso que, por exemplo, a Flannery O'Connor nos diz, em Mistério e Maneiras, que o senso moral do escritor deve coincidir com o seu senso dramático. Ele deve nos mostrar as ações dos personagens. E as descrições, as intervenções do narrador precisam servir como essa revelação para nós. Não no sentido de desvendar uma charada, explicar ou fazer um juízo, senão que complementar essas ações dramáticas, acrescentar o sentido dessas ações dramáticas, para que ele seja ressaltado aos nossos olhos. E percebam, se o sentido está no acontecimento em si, é o acontecimento que nós devemos explorar com a nossa reflexão. É sobre o acontecimento que nós devemos voltar a nossa atenção. Se numa obra de arte literária, numa boa obra de arte literária, nós podemos dizer que nada está ali por acaso, num bom romance, tal como os que eu tentei trazer para vocês nas aulas de introdução ao romance católico, que são disponíveis aqui no canal, nada ali é por acaso. Nada, absolutamente nada. E, no entanto, como estamos tratando de uma obra de arte literária, ela precisa ser relativamente concisa. Ela não pode descrever todos os pormenores da vida de um personagem ou de mais de um personagem, simplesmente porque aquilo seria inviável e perderia o sentido de dramaticidade, porque nós, enquanto seres humanos, não conseguimos juntar todas as coisas no presente. Nós não conseguimos, no entanto, Deus consegue. E percebam que, então, quando a gente começa a pensar analogamente nesse exercício que o artista faz de concisão e imitação da realidade em mimesis, e nós entendemos que num bom romance nada está por acaso, a gente consegue perceber, a gente consegue imaginar como nada pode escapar à providência divina, porque Deus sim consegue reunir todas as coisas. E nós não podemos refletir sobre o sentido das coisas sem pensarmos no drama, no acontecimento, nas nossas ações, e não apenas ficarmos no pensamento. O sentido depende do nosso olhar para as coisas, do olhar atento que detecta o permanente no e não apesar do transitório.
Para tomar de novo as expressões da Flannery O'Connor, o sentido moral está no sentido dramático, está na realização dramática. Na nossa vida também é assim. E é por isso que, citar São José Maria escreveu outra vez, obras é que são amores. Quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas ações, o que é que eu vejo? Eu vejo continuidade ou eu vejo um compromisso da boca para fora? Vai chegar um momento que até minha boca vai trair o meu compromisso se eu não cumprir com a minha própria vida. É interessante como esse estado de atenção para os pormenores, para aquilo que é importante e capital, acerca dos nossos compromissos, das nossas escolhas, da nossa fidelidade ou infidelidade, esse estado de atenção é o que o romancista mesmo espera de nós. Porque é o jeito é o que ele espera, é o que ele conta com o seu leitor para que toda a história se desenvolva na nossa imaginação. Para que a gente consiga aproveitar melhor o que ele já nos deu. Olha, ele teve todo o esforço artístico de narrar aquela história, de contar aquela história, e ele conta pelo menos com a nossa atenção. Esse é o esforço de que precisamos. Então nós conseguimos identificar num romance e analogamente na nossa vida episódios capitais a partir do sentido. E nós fazemos isso por meio da narrativa. Há, portanto, na vida episódios capitais que nos revelam ou nos traem, por assim dizer. E são essas ações nas quais, esses dramas, nos quais conseguimos pensar para contar a nossa vida, alguns episódios específicos. Como nós não conseguimos ter tudo presente na consciência o tempo todo, nós também temos que narrar a partir de certos episódios a nossa autobiografia. O romance, enquanto imitação e síntese, é um composto desses episódios capitais. Como eu disse, não dá para registrar tudo. E, no entanto, são escolhidos episódios dramáticos capitais que revelam a pessoa. O que nós podemos extrair disso, aprender com isso, é contar os nossos episódios capitais. E também, com esse senso de narrativa, dessa unidade narrativa para a nossa vida, a gente consegue se projetar no futuro, enxergando o sentido das pequenas coisas. Por exemplo, Santo Agostinho reconstituiu esses episódios capitais nas Confissões. A partir da sua conversão, a partir da providência divina, Santo Agostinho conseguiu reconstituir os episódios capitais da sua vida. Proust fez a mesma coisa, Em Busca do Tempo Perdido. Proust foi ainda mais longe, seguindo a tradição de Santo Agostinho, né? Ele tentou reconstituir tudo, pela memória e pela imaginação. Todos os eventos capitais da sua vida. E, no entanto, como parece que todos os acontecimentos têm esse potencial. Vou desenvolver isso um pouco melhor. E a partir do que eu já falei, toda a nossa vida tem esse potencial dramático. Tá? Toda a nossa vida tem esse sentido. Quer nós percebamos ou não. Para contar, no entanto, para narrarmos a nossa biografia, nós precisamos selecionar alguns episódios para contar. Como nós não conseguimos ter todos eles presentes na nossa consciência, quando nos pedem para contar a nossa história, quando a gente vai se confessar ou numa sessão de terapia ou tentando entender algo do que aconteceu, a gente puxa uma linha naquele novelo de acontecimentos, ou melhor, talvez até no emaranhado de acontecimentos. A gente tenta perceber a unidade. Quais são os episódios que nós selecionamos? Isso vai depender da interpretação. Porque os episódios que nós selecionamos, eles podem ser especialmente os episódios traumáticos da vida. O que é que ainda não foi resolvido?
Mas a partir do que não foi resolvido, o que é que eu estou deixando para trás? Eu consigo perceber a unidade de vida ou eu tenho essa perspectiva de um falhanço, de um fracasso existencial? Eu consigo perceber isso em mim a partir dos episódios que eu atribuo como sendo capitais, que eu consigo contá-los. E é o conjunto desses episódios, a narrativa deles, é que forma a tapeçaria esplêndida de que falou São José Maria Escrivá. Essa é a tapeçaria esplêndida de heroísmo ou de baixeza, de virtudes ou de pecados. São as aventuras gigantescas misturadas com pormenores caseiros do herói. Então veja que instrumento nós temos. Um instrumento verdadeiramente confessional de aprendermos a contar a nossa história. A partir do momento em que nos dispomos a fazer o esforço de enxergar esse potencial dramático que já existe nas pequenas coisas. E que, pensando no passado, nos faz entender o sentido delas. Mas também pensando no futuro, o exercício de enxergar nos permite tomar melhores decisões. E é fascinante como os artistas conseguiram captar isso com precisão. Conseguiram captar os episódios radicais, os episódios capitais, com precisão. Enquanto reveladores da pessoa, do seu sacrifício ou do seu fracasso, da sua perdição. Certo, meus amigos? É isso que eu queria comentar com vocês acerca da dramaticidade e santidade no cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha lhes ajudado. Eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem se for o caso, se inscrevam no canal. Agradeço muito pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.